Fala pessoal, tudo bom? Nessa videoaula eu vou falar sobre extrusão. E o que vai ser falado aqui pode ser usado tanto no ressalto base extrudado, quanto no corte extrudado e também na extrusão de superfícies. Esse recurso é o mais simples para criar sólidos, e eu vou explicar cada opção detalhadamente. Elas são semelhantes entre si, mas cada uma tem a sua aplicação. Bom, aqui eu já desenhei um círculo e eu quero fazer um cilindro a partir desse círculo. E eu vou usar o recurso de ressalto base extrudado. Para fazer o recurso, basta selecionar primeiro o esboço do círculo e então vir em ressalto. Ele já vai pegar o círculo e vai adicionar material numa direção determinada. Aqui nessa caixinha eu tenho que determinar primeiro onde começa a extrusão, que no caso é no plano do esboço. Esse esboço aqui foi feito no plano superior, então está no plano superior. E aqui eu dou uma condição final para a extrusão. Se eu deixo aqui cego e coloco uma distância determinada, ele vai ficar com esse tamanho. Suponho que eu coloque 100 aqui. E assim meu cilindro vai ficar com altura de 100 milímetros. Eu posso inverter a direção. Eu posso colocar uma inclinação. Eu posso fazer um cone, então, a partir desse círculo. E também eu posso fazer esse cone com uma inclinação para fora, certo? E aí fazer troncos de cone, e aí daí vai da sua necessidade. Outra coisa, eu posso fazer uma extrusão em duas direções a partir desse plano de esboço principal aqui. E posso colocar distâncias diferentes de uma para outra. Isso pode ser útil também. Existe um outro jeito de usar essa extrusão sem ser numa direção normal ao plano. Eu posso colocar uma direção arbitrária. Vamos supor que eu quero fazer uma extrusão na direção dessa linha. Então, o que eu posso fazer é vir aqui em ressalto. Eu tenho esse perfil e eu coloco essa direção aqui para ser minha direção de extrusão. E aí aquela condição final cego serve nesse exemplo aqui também. Eu posso colocar a distância que eu quiser. E também posso alterar aqui puxando essa seta aqui do estante 3D. Existe também a opção de usar um recurso fino. O recurso fino, ele dá uma espessura à linha que eu tenho como base aqui, o círculo que eu tinha como base aqui no esboço. Essa espessura é determinada aqui, certo? Então aqui eu tenho uma espessura de 10 milímetros e está para fora. Nesse caso aqui, essa espessura está para fora do meu esboço. Meu esboço está passando internamente aqui. Eu posso alterar a direção e também posso colocar, por exemplo, um plano médio. Que aí o que acontece? O SolidWorks automaticamente distribui os 10 milímetros de espessura, 5 para o lado exterior e 5 para o lado interior. E também posso colocar duas direções, como eu fazia antes ali no ressalto com extrusão. É análogo essa segunda direção e essa primeira direção. Pode ser que eu não queira a condição inicial no plano do esboço. Então o que eu vou fazer é selecionar, por exemplo, tem a opção de fazer isso a partir de uma superfície. Eu falo que a condição inicial é a partir de uma superfície, seleciono a superfície, e aí o que eu tenho é isso aqui, ó, a partir da superfície que começa a minha extrusão. E
a mesma coisa aqui de primeira e segunda direção e recurso fino são aplicadas. Isso não vai mudar. Eu tenho também a opção de fazer com que essa extrusão comece em um vértice. Eu seleciono o vértice de onde tem que começar a extrusão. E aí pode ver aqui que o ponto ele está nessa altura e a extrusão está começando nessa altura. Agora, existe outra maneira de fazer isso, que é dando um offset. O offset simplesmente dá uma distância do plano do esboço até o início da extrusão. Por exemplo, se eu der um offset aqui de 30 milímetros, aqui a distância do plano do esboço até o início da extrusão tem 30 milímetros. E aí o resto é tudo igual, não vai mudar. Bom, explicado aí todas as condições iniciais, o dia aqui, eu posso partir para as condições finais, que tem mais opções, que seria essa parte aqui. Eu tenho o passante que vai até o final da minha peça. Ele sai do plano do esboço e vai até o último elemento que ele encontrar naquela direção, que no caso o último elemento da minha peça aqui é essa face aqui de cima. Então ele passa tudo e chega até essa face. Um outro jeito de fazer é até o próximo. A primeira coisa que interceptar a extrusão, o SolidWorks faz com que a extrusão pare ali. Nesse caso, era essa face aqui, então o Solid parou a extrusão quando chegou nessa face. Outra opção que eu tenho é até o vértice. Aí então eu tenho que primeiro selecionar o vértice nessa caixinha aqui. E se eu selecionar aqui esse ponto, a extrusão vai até a altura desse ponto, certo? Análogo também àquela condição inicial, que era a partir de um vértice. Outra opção é até a superfície. Eu seleciono a superfície, que é a condição final do meu esboço. E o Solid vai parar em cima daquela superfície. Desse jeito. Outra maneira é o offset da superfície. Eu vou dar aqui a superfície na qual que eu tô trabalhando e vou falar qual que é a distância que a extrusão tem que parar antes de chegar naquela superfície. Vamos supor que a distância aqui é de 10 milímetros. Então quer dizer que 10 milímetros antes de chegar na superfície, o Solid vai parar a extrusão para mim. Outro é até o corpo. Até o corpo eu posso selecionar, no caso aqui, esse corpo sólido aqui, que o Solid vai parar até chegar no primeiro contato, na primeira interferência que tiver com esse corpo. Que de novo, no caso aqui, era essa face aqui. Ou se não, eu posso usar o plano médio. Esse aqui é muito interessante e é muito útil usar o plano de esboço como plano médio. Olha só, se eu coloco aqui 100 milímetros, o Solid vai fazer para mim uma distribuição dessa distância para cima e para baixo. Ele põe 50 para cima e 50 para baixo, deixando assim o plano desse esboço aqui como um eixo de simetria da minha peça. Eu vou fazer um exemplo, mais para frente vocês vão entender a importância disso aqui. Deixa eu fazer uma coisinha aqui para explicar o seguinte. Essa opção aqui de mesclar resultados, o que isso significa? Se essa opção estiver selecionada, o SolidWorks vai mesclar, ou seja, ele vai juntar esse corpo com esse corpo que eu estou fazendo agora. E tudo isso vai virar uma coisa só. Agora, pode ser que isso não seja interessante às vezes para mim. Vamos supor que eu estou desenhando a roda de um carro. E aí eu tenho o aro em si e eu tenho o pneu. Eu não posso mesclar esses dois corpos, porque eles são diferentes, eles têm materiais diferentes. Então,
só um exemplo para mostrar a importância disso aqui tá ou não selecionado. Então é só prestar um pouquinho de atenção nisso. Aqui eu tenho um esboço todo aberto, né? Eu tenho só 3 arestas. E mesmo assim eu posso usar o ressalto base extrudado. Por quê? Automaticamente o SolidWorks vai fazer com que eu use o recurso fino. E sem um recurso fino não dá para usar o ressalto num esboço aberto. Por quê? Por que isso é interessante? Vamos supor que eu queira fazer uma mesinha, um aparador. Eu não preciso de desenhar a espessura do perfil dessa mesa. Eu posso desenhar só a parte de cima, o tampo da mesa e os 2 pés. E então aqui no recurso fino, determinar qual que é a espessura da madeira aqui. Vamos supor que é de, sei lá, 25 milímetros. Aí o Solid vai botar aqui para mim numa direção determinada, no caso aqui tá para fora, essa direção tá para fora. Posso colocar ele para dentro, ou senão eu posso fazer um plano médio aqui e ele vai distribuir os 25 milímetros aqui para mim. Eu tenho ainda a opção de criar filetes nas quinas vivas aqui. Vamos supor que eu quero colocar um filete de 2 milímetros. Se eu der um OK aqui, dá para ver o resultado, certo? Mais uma vez, isso é bom porque é rápido. Com 3 linhas eu consigo fazer uma mesa.